para aquela bronca eterna da torcida do Galo contra o José Roberto Wright. Muitas vezes que a Globo ia transmitir jogo do Galo, se o Wright era o comentarista, vinha aquele coro, né, para o Wright tomar um suco de caju, Rafael Mendonça, e colocando aqui na temática, o Galo e Flamengo estavam empatados em pontos no grupo 3 da Libertadores em 1981, tiveram que fazer um jogo extra que foi disputado no Serra Dourada, lá em Goiânia. O jogo ia decidir quem ia avançar à fase final, mas a partida terminaria ainda no primeiro tempo. Tudo começou quando o árbitro José Roberto Wright deu cartão vermelho direto para o Reinaldo, o principal jogador do Galo, por falta no Zico. Depois de muita confusão, a partida continua, mas logo houve um esbarrão do Éder no árbitro, outro destaque do Atlético, e ele também levou vermelho. Na sequência, Palinha e Chicão também foram expulsos por reclamação e o Galo, com 7 em campo, ameaçou abandonar a partida. O goleiro João Leite foi ao chão 2 vezes, alegando lesão, até também ser expulso. Como o time não pode, né, ter menos de 7 jogadores em campo, a partida acabou, Rafael Mendonça. Esse que é um jogo que a torcida do Atlético e muitos torcedores que não eram nem nascidos na época da partida, em 1981, até hoje, dói bastante nesses torcedores, porque foi realmente um jogo marcante para a história atleticana, óbvio que para o lado negativo. E já vem de um ano anterior, na decisão do Brasileiro de 80, quando o Reinaldo também é expulso de maneira duvidosa no segundo jogo da decisão, e ali já se cria toda uma animosidade nos encontros entre Atlético e Flamengo. Esse vai para o doloso, Gabriel, por uma série de fatores. Os lances estão aí disponíveis. Aí a defesa do José Roberto Wright alega o seguinte, usando até termos jurídicos também, alega o seguinte, foi conversado com os times nos vestiários que se tivesse alguma chegada um pouco mais dura, o jogador seria expulso porque o clima para o jogo era um clima muito tenso. Mas existe mudar a regra, então, do jogo para uma partida tensa? Isso era possível fazer isso? Isso é possível de fazer no futebol? E aí a gente começa a ver os lances. Lembrando, década de 80. O que a gente tinha de lance duro e violência em campo não está escrito. O próprio Reinaldo, que foi expulso, foi vítima, ao longo de toda a carreira, de entradas criminosas que o tiraram do futebol mais cedo por conta de várias lesões. O Reinaldo faz uma falta lateral no Zico, uma falta dura, passiva de cartão amarelo, e dá cartão vermelho, com a desculpa de que alegou no vestiário que qualquer entrada mais dura seria vermelho, ou seja, o José Roberto Wright quis mudar a regra para aquele jogo. O Éder está agachado para bater uma falta rápida, vai colocar a bola no local da falta, esbarra no José Roberto Wright e toma cartão vermelho. Por quê? Qual que é a alegação para essa expulsão? E aí, depois disso, ele já perdeu o jogo inteiro. E aí, não sou eu que estou falando ou dando a minha opinião, dando em partes a opinião, mas se você pegar aquele jogo, o VT desse jogo, as imagens que tem disponíveis, o pessoal que está fazendo a transmissão, eles ficam assustados. Se não me engano, quem narra esse jogo pela Globo é o Luciano do Vale. E o Luciano do Vale fala, o José Roberto Wright acaba de estragar o espetáculo. Porque Atlético e Flamengo, quando se encontravam, era sempre um dos grandes jogos esperados em todo o ano, porque eram duas das grandes potências do futebol brasileiro na década de 80. Então, até quem não acompanhava de perto, principalmente o Atlético, queria ver esse jogo. E o próprio Luciano do Vale fala, olha, o José Roberto Wright erra na mão, acaba de estragar o espetáculo. Tivemos também uma revista inglesa, agora eu me esqueci o nome da revista, mas que elencou os maiores erros de arbitragem de todos os tempos, de todos os tempos na história do futebol, não só do futebol brasileiro, e colocou esse jogo entre Atlético e Flamengo na primeira posição. Então, assim, eu tô trazendo aqui fatos e outras visões que não são a minha, só para embasar o quão pesado foi esse jogo em termos de erros de arbitragem. Então, é só para justificar um pouco por que eu coloco essa partida no doloso.